Aleluia. Graça e paz. Amém? Amém, então. Glória a Deus, né? É um prazer estarmos aqui. Para mim sempre é uma responsabilidade muito grande, irmãos. Estava até comentando com as meninas ali. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas e para Ele é a honra e a glória. Amém? Glória a Deus por isso. Então, aleluia. Antes de entrar no contexto da palavra, ninguém passa pela dor sem sair ileso, passa. A dor, ela sempre deixa sequelas na gente. E algumas pessoas ficam com sequelas terríveis, horrorosas, transformam ela em pessoas ruins. Em vez de elas melhorar, elas pioram em algumas situações. Já outras ficam mais generosas, mais sensíveis e revelam muito amor, porque elas sabem que qualquer situação podem ser transformadas e podem transformar. Não é assim? Eu acredito que todos conhecem alguém que caminha por esses dois lados aí, né? E então, depois de um vendaval, cada um escolhe o que vai recolher dos destroços, no meio desse desastre todo. Você tem a opção de escolher, no meio do vendaval, o que você vai recolher. Domingo passado, na hora que eu ainda estava ministrando, ele falou até da tempestade, daquele fato que aconteceu no Rio Grande do Sul. Trouxe coisas boas e pessoas conseguiram tirar proveitos de coisas maravilhosas, talvez outras não. Então, a escolha é sua, né? E nem tudo que a gente passa nesse processo é Deus, é a vontade de Deus. Nem tudo. Como o pastor estava falando hoje de manhã, a vontade de Deus é que você enche a cara, fica todo chapado, noiado. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem seja sábio, que todo homem seja salvo, que todo homem cresça em conhecimento e na graça e no favor de Deus. Mas, às vezes, nós passamos por algumas situações por dois motivos. Ou por teimosia, ou é fruto de teimosia, ou é fruto de desobediência. Algumas situações. Mas o texto que nós vamos meditar hoje é o texto de uma pessoa que fez uma escolha extraordinária. E o tema da mensagem é Vivendo Além do Comum. Amém? Acredito que todos já receberam aí, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês não precisam me responder, não, mas responde para si mesmo. O que você tem derramado quando a vida te balança? Quando a vida te balança, o que sai de você? O que você derrama na sua trajetória? E o texto que nós vamos meditar hoje é 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Quando nós lemos esse texto, esse capítulo de 2 Reis, nós sempre focamos em dois personagens, o profeta Eliseu e o profeta Naamã. Nessas duas características, dois personagens, essas duas pessoas, é ou não é? A maioria sempre foca nesses personagens aí. Só que aqui tem uma figura central inesperada nesse texto. Tem alguém inesperado aí nesse texto e nós vamos meditar nisso nesta noite. Amém? Todos acharam? Aleluia. A cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ele não era, ele ficou. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele a curaria da lepra.
Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dizera. Amém? Vamos orar? Senhor, fiel é a tua palavra e é a tua palavra. Sabemos que por meio dela podemos ser instruídos, direcionados para viver uma vida transformada, Pai. E que nessa noite essa palavra possa encontrar o coração de cada um segundo a tua vontade. Cumpra no nosso meio o teu querer, Senhor. Porque nós sabemos que a vontade do Senhor para os teus filhos é perfeita e boa. E que nós possamos verdadeiramente crescer na graça, no conhecimento e na sabedoria do Senhor. Amém? Deus tem meios de trabalhar que nós não entendemos. Só que cabe a gente só confiar. E esse texto que acabamos de ler é muito legal e interessante, que ninguém centraliza na figura da menina. A gente foca na figura do profeta e foca na figura de Naamã, que são os personagens mais marcantes nesse texto. Só que para a cura de Naamã acontecer, houve um percurso de uma menina, né? O texto que acabamos de ler revela isso. Houve uma invasão das tropas da Síria, uma menina israelita foi levada cativa. Ou seja, uma serva sem nome. Aqui a Bíblia não dá nome nela. Fala que era uma menina. Mas ela não tem nome. Com certeza, essa menina, ela tinha família. Ela tinha sonhos. Porque ali fala no texto que houve uma invasão. Então, algo chegou e mudou a história daquela menina. Todo o contexto de vida dela foi alterado. O ambiente onde ela vivia foi alterado. Porque houve uma invasão. E essa invasão, no meio desse tumulto, ela foi levada cativa. Olha que algo inesperado. Então, essa menina, ela tinha sonhos, ela tinha projetos. E isso tudo foi interrompido por causa dessa invasão. Tudo foi interrompido. De repente, de um nada, imagina, você é livre. Você está livre juntamente com os seus, com aqueles que você amam. Por mais difícil que seja, por mais que tenha os desafios. Aí, de repente, vem e pega você e leva para uma terra estranha para viver no meio de um povo estranho. E longe dos que você ama, longe dos seus. Olha, quando ela foi levada como escrava, ela foi servir quem arrancou ela da família, quem alterou a sua história. A Bíblia fala que ela foi servir quem? A mulher de Naamã. Essa menina foi servir Naamã, comandante do exército da Síria. Embora Naamã fosse, como a Bíblia fala, poderoso e respeitado, ele sofria de lepra. Uma doença degenerativa que deixava ele em situações críticas, difíceis, muito difíceis. No entanto, é essa humilde serva, o inesperado, uma figura que não era central, que aparece no meio dessa invasão e é levada cativa. E foi por meio dessa escrava que ele ouviu o anúncio de alguém que poderia curá-lo, resolver a situação dele. Olha que lindo. Ela, levada cativa como escrava, e em vez de guardar ressentimento ou permanecer em silêncio, ela demonstra compaixão, amor, apontando para a solução que o seu servo precisava, que o seu senhor precisava. Em meio a isso tudo, a esse conflito, essa angústia, esse desespero, guerras, ela ainda aponta a solução. Ela apontou o caminho. Qual seria a saída? Todas as condições adversas não foram capazes de apagar a ousadia e a coragem dessa menina. Embora fosse uma escrava, ela não se deixou influenciar pelo ambiente que ela estava, mas ela influenciou o ambiente que ela estava. Aquilo que estava ao redor não mudou as características dela, porque ela conseguiu revelar compaixão e amor. Mesmo com a vida sendo tão difícil em algum momento,
ela encontrou força e decidiu caminhar por fé. E é interessante que a gente acha que a fé, ela nasce de ambientes perfeitos. E a fé não nasce de ambientes perfeitos. Isso é um engano que nós temos. Nós olhamos e falamos assim, nossa, que tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo fluindo, tudo dando certo. Não tem nada naquela casa, não tem naquela família. E você olha e fala assim, nossa, olha lá, Jesus. Tudo lindo, Senhor. Tudo bom lá naquela casa. Só que a fé, ela não nasce de ambientes perfeitos. Fé e convicção nascem de pessoas que se mantêm inteiras em ambientes que não são perfeitos. É totalmente fora da caixinha, é totalmente fora da realidade humana. O ambiente não é perfeito, a situação não é perfeita, mas eu decido manter a minha identidade, como o pastor ministrou hoje de manhã. Porque aquele ambiente não consegue alterar a minha identidade. E isso é característica de alguém que decidiu confiar totalmente no Senhor. Isso é característica de alguém que conseguiu entregar. E essa menina entendeu que o passado dela não poderia ser mudado. Ela não ficou presa lá, naquela história, em meio à guerra, em meio a conflito. Ela não ficou presa naquela situação. Mas ela conseguiu entender que o presente dela poderia ser alinhado. Que ela poderia ser instrumento naquele ambiente onde ela estava. Que ela poderia ser uma ferramenta. Que poderia fazer diferença naquele lugar. A maneira que nós lidamos com as questões muda tudo. Imagina se essa menina, irmãos. Imagina se essa menina olhasse para aquela situação com aquele homem. Ele já era leproso. Já é uma situação muito delicada. E se ela ficasse assim, eu te odeio. Eu quero vingança. Eu quero que você morra, que essa lepra te consuma logo, que essa praga não saia da sua vida. Se ela fosse para o quarto dela chorar e se lamentar e falar assim, eu quero justiça, eu quero vingança na vida desse homem. E ele me arrancou de uma situação e me colocou ainda como escrava. Eu sou escrava na casa dele ainda. Imagina se fosse isso. Mas ela não deixou a alma dela morrer nesse ambiente. Ela não deixou a situação roubar a identidade dela. E esse talvez seja o maior desafio que nós temos. Não deixar a gente morrer em meio a situações. Isso é um desafio que nós temos. Não deixar as circunstâncias nos roubar a tanto de nos matar. Tanto, nos consumir tanto, que não haja brilho nos nossos olhos. Que não haja vida mais em nós. Existem situações que nós passamos e que nós não esperamos de forma alguma, mas que chegam. E isso é uma decisão que nós temos, que nós podemos escolher. Ou se lamentar e chorar pro resto da vida e deixar aquela situação consumir tudo. Ou levantar e falar assim, não. Eu não aceito, Senhor, viver assim. Eu não aceito ser escrava dessa situação. Mas eu vou, no meio disso tudo, encontrar uma força no Senhor e caminhar de uma maneira diferente. E se nós não tiver essa percepção, se você não tiver essa percepção, e se você não for para o lugar certo, buscar cura no lugar certo, conexões relevantes de Deus para te ajudar nessa caminhada. Homens maus, pessoas ignorantes vão colocar vinagre na sua ferida. E feridas que não são bem curadas, elas vazam. E vaza para todo o contexto da sua vida. Vaza para suas relações, vaza para o seu casamento, vaza para o seu corpo físico, vaza para a sua comunhão com Deus. E aí vai infeccionando, e vai infeccionando, e vai infeccionando, e tudo ao seu redor vai sendo afetado. Quando você vê, está num nível de infecção que começa a
ficar tão sério que o médico vira para você e fala assim, aqui, a única solução é amputar. Isso acontece. Na nossa vivência espiritual, nas nossas situações mal resolvidas. Feridas que não são curadas. Aí vira para você e fala assim, a solução é amputar. E situações na nossa vida que são amputadas, a gente fica sem mobilidade. E o nosso inimigo, ele tem prazer de tirar a nossa mobilidade. Aí você não começa mais a se mover, você não tem liberdade de se mover. Aqui dentro está tão preso, aqui dentro está tão preso que você não consegue se mover. Aí quando você entende, perdeu tempo, perdeu hora, perdeu família, perdeu esperança, perdeu amor, perdeu perspectiva de vida. Eu conheci pessoas que a cara é a mesma, mas alguma situação da vida atropelou ela e aqui dentro mudou. Talvez vocês conheçam também. E se torna visíveis. Era uma pessoa e por meio da situação falando, nossa, como transformou tanto. E às vezes não é para bom não, viu? Às vezes essa transformação é de uma maneira muito ruim. Porque sufocou e apagou o brilho. O brilho de Cristo na vida dela. Então você tem que escolher se curar rápido. Para entrar no que Deus tem. E essa menina aqui, ela resolveu se curar rápido. Para não ficar presa em uma situação de escravidão. Ela entendeu que era, e mesmo em meio àquela situação, e servindo Naamã, o homem que a fez escrava, ela era livre. Literalmente livre. Completamente livre. Na vida dessa menina, houve sim um momento ruim. Só que esse momento ruim não conseguiu matar o que estava dentro. Não conseguiu apagar a glória que brilhava. Leia aí comigo, você que pode acompanhar, o versículo 3. Versículo 3 fala assim: um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Uau! Olha que convicção dessa menina, irmãos. Olha a fé, a convicção, a certeza que ela tinha. Era muita convicção. Ela não deixou de anunciar a esperança viva que é Cristo. Ela não deixou de revelar aquilo que ela carregava. Olha a convicção. Se ele for em Samaria, eu tenho certeza que se ele for lá, ele não vai sair da mesma forma. Ele não vai sair de lá da mesma forma. A direção daquela menina mudou todo o cenário da vida de Naamã. Todo. Por meio dela, houve uma revelação. E ele foi até o profeta. E chegando no profeta, Deus deu direções. E o que aconteceu com Naamã? Então toda a vida de Naamã foi transformada. Então qual que é a direção que você tem dado? Você hoje não precisa falar assim, lá em Samaria tem um profeta que se você for lá, alguma coisa vai acontecer. Você não precisa fazer isso hoje. Porque hoje, o Deus vivo, todo-poderoso está dentro de você. E você pode falar assim, eu conheço uma pessoa que mora aqui dentro e que ele tem autoridade e poder para transformar a sua vida. Você não precisa ir longe não, bem, porque ele pode habitar dentro de você. Então você não precisa ir em Samaria, você não precisa procurar em outro lugar, você não precisa. Porque ele habita, ele pode habitar, ele pode morar dentro de você. E por meio da vivência, por meio da jornada, a sua vida vai ser transformada. A sua vida vai ser transformada. Então essa afirmação, essa convicção transformou a vida de um homem.
ela conseguiu dar para ele uma direção. Quando algo nasce no coração de Deus, ele não vem sozinho. Vem sozinho? Nunca vem sozinho. Vem acompanhado de provisão, direção, sustento e provisão. É isso que o Salmo 23 diz. Lá no Salmo 23 você encontra provisão, sustento, direção e proteção. Tudo. Então, as coisas que vêm do Senhor, que nascem no coração de Deus, nunca vêm acompanhados sozinho. Aquilo que ele começa, querido, ele sempre vai terminar. Só que quando nós estamos em algumas situações, se nós deixarmos a ferida, o desespero, a situação falar maior, você nunca vai ver Deus. Você nunca vai conseguir ver Deus ali. Você nunca vai conseguir extrair alguma coisa dele, algum ensinamento, alguma instrução. Então, em meio a isso tudo, eu não sei a situação que você está. Eu não sei. Mas a pergunta eu vou fazer de novo. Quando a vida te balança, o que sai de você? O que você tem derramado? Quando a vida chacoalha você desesperadamente, o que sai de você? Eu não sei a situação que você está vivendo, o que alterou o processo da sua vida. Mas eu creio, assim como essa menina revelou Cristo, em meio a uma situação tão difícil, eu creio que Deus pode se revelar no meio da sua situação e da minha, seja qual for a situação. Ele pode se revelar. E ele se revela para cumprir o propósito dele, que é único. Qual que é o propósito de Deus na vida de todos? Então, ele sempre pode revelar para cumprir o propósito. Engraçado que em meio a isso tudo, nós sempre achamos, quando nós estamos nas nossas situações, que o céu tem crise. Tem hora que eu acho, que eu falo assim, será que o céu tem essa crise que tem aqui? Esses tumultos que tem na nossa vida, que aparece assim, que vira a gente do avesso? Só que não. A nossa visão às vezes fica tão alterada que nós achamos que o céu tem crise. E nos faz duvidar do que o céu carrega. Você passa a questionar e duvidar as promessas do Senhor, aquilo que já está estabelecido. Nós conseguimos fazer isso, irmãos. Nós temos maestria nessas questões de questionamentos. Por que algumas coisas aconteceram, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? E nós achamos que o céu tem crise por causa de algumas coisas que está aqui totalmente diferente da nossa. E a gente está vendo tudo ao contrário, deturpado. Como o pastor sempre fala aqui, né? Visão do céu na escola bíblica. Temos que ter visão do céu. Senão você acha que a promessa, aquilo que Deus estabeleceu, foi alterado. A circunstância faz a gente ver tudo deturpado. Mas o céu não altera. Jesus continua no trono, reinando absoluto e fiel, e cumprindo a tua palavra. Mesmo que nós estejamos em situações mas tão difíceis, Ele continua no controle de todas as coisas. Essa menina enfrentou situações difíceis e ela é algo inesperado que aconteceu nesse texto. Mas Jesus enfrentou rejeição, humilhação, traição, dor extrema. É o nosso maior exemplo. Mas ele não permitiu que o caos alterasse aquilo que governava ele. É tão interessante que você, para olhar para a figura de Jesus, irmãos, Jesus andava com a multidão. E eu fico olhando as reações das multidões ali quando Jesus caminhava nos 4 evangélicos, a ação de Jesus. E Jesus sabia das fadigas dos fariseus, aqueles tumulto todo, aqueles coração. E tem textos que é tão claro que Jesus fala assim, eu conheço a motivação do seu coração. Eu sei o que você está pensando. E não tem ninguém mais que tenha tanta
razão para dar tiro para tudo quanto é lugar, e matar, e quebrar, e xingar, e argumentar do que Jesus tinha. Ele tinha toda a autoridade de falar assim: eu te conheço, então sai daqui, consome daqui. Vai. Eu já... Vai. Ele tinha toda essa autoridade. Ele poderia ter qualquer razão para fazer isso, porque ele conhece. E a multidão, tudo ali. Tinha gente que estava ali, irmão, só com a única intenção, ou comer, que o povo onde Jesus ia tinha um tanto de comida e tumulto, ou ser curado. Muitos não estavam ali pela essência genuína de Cristo. Muitos não estavam ali por causa disso. Mas nada daquilo ali alterava Jesus. Nada daquilo ali fazia ele perder a identidade e o controle. E a maior prova de força não é dominar multidões, é dominar a si mesmo. Jesus sabia de todo o contexto do coração do povo, a mente, mas tinha um domínio. Eu sei quem eu sou, eu sei a minha identidade, eu sei para quem eu vim, e no tempo certo eu vou se revelar, eu vou me manifestar segundo a vontade do meu Pai. Era tanta graça nisso, tanto poder, que você fica assim: meu Deus, se fosse eu falava assim: mata logo. Você tem autoridade e poder para matar? Ele tem, porque ele conhece os corações, ele sonda os pensamentos e os corações. Então poderia matar, mas não. Ele conhecia, mesmo assim derramou amor e compaixão. Mesmo assim, ele sentava e ensinava. E ensinava com muito amor. Muito amor. Então essa menina, em meio à situação tão difícil de liberdade para escrava, né? Você se imagina você ser livre e depois você virar escrava? Coloca nessa situação. Ela conseguiu revelar Cristo. E ela conseguiu dar uma direção para este homem. Por causa da atitude dela. Por aquilo que ela carregava, a identidade dela. Ela tinha tanta convicção da identidade dela que a situação e as circunstâncias não mudou isso, não alterou isso. E que assim seja. Então eu vou fazer a pergunta de novo. Quando a vida te balança, o que você tem derramado? Eu não sei o que você tem derramado, mas a Bíblia ensina o que você pode derramar. E nós temos a experiência linda de Jesus. E nós temos Gálatas para nos ensinar. Abra sua Bíblia em Gálatas 5. Tem algumas instruções aí que nós podemos, né? Carregar. Você pode carregar. Aquilo que você alimenta te governa, não é isso? Então, se vai sair de você fruto do Espírito, virtudes boas, ou frutos da carne, vai decidir daquilo que você tem alimentado e permitido sair de você. Vamos ler juntos? Amém? Gálatas 5, a partir do verso 19. Olha aí. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, discisão, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quando a vida te balança, o que sai? O que flui em meio às situações e às circunstâncias? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo
crucificaram a carne e com suas paixões os seus desejos. Então, quando a vida te balançar, você tem duas opções. Ou revelar os frutos da carne, ou revelar os frutos do Espírito. E você, se você for revelar os frutos do Espírito, você não precisa mais ir em Samaria, apontar ninguém em Samaria, Judeia, Jerusalém. Você pode falar assim, ó, habita em mim. Habita em mim. Vive em mim. Flui através de mim como rios de água viva. Essa é a verdade que você tem que carregar. Aonde você estiver, não importa a situação. Que você, no meio dos vendavais que a vida traz, você tem a escolha, você pode escolher sim. Se curar rápido, escolher algumas coisas ali. Ou ficar ali mergulhado naquela situação do vendaval e fazer daquilo ali o seu fim. E no meio do fim ali, ó, revelar frutos da carne. Porque as situações fazem a gente revelar fruto da carne. Você começa a murmurar, você começa a reclamar, você começa a julgar, você começa a desejar mal, você fala que a culpa é Deus, é culpa é Deus, é culpa é Deus, culpa é a Antônia, culpa é José, culpa é Maria, você culpa todo mundo. Você vê culpa em todo mundo. Mas que você possa revelar o Senhor em meio a tudo e que as pessoas possam ver a identidade de Cristo em você. Amém? Vamos ficar de pé? Fiel é a palavra e ela é viva e eficaz. Coloca a mão sobre o seu coração e mediante a pergunta, o que você tem derramado, existem situações que têm feito você derramar frutos do Espírito ou frutos da carne? Que você tem murmurado muito, reclamado muito, ou você tem revelado a vida de Deus, amor, paz, compreensão, mansidão? Amém? Senhor, Tu és o mestre do mestre e nós sabemos que nós devemos todos os dias aprender com o Senhor. Como o Senhor nos ensina por meio do Teu comportamento, por meio do Teu silêncio. Às vezes nós queremos gritar, gritar, gritar. E muitas vezes eu acredito que o Senhor queria gritar, gritar, gritar. E o Senhor silenciou, Pai. Nos ensina a viver num nível onde nós podemos revelar o Senhor, apontar o Senhor em todo o tempo. A direção, o alvo, o foco seja sempre o Senhor sublime, majestoso, Pai. A Tua grandeza, a Tua soberania que é imutável, Senhor. Que nós possamos apontar para Ti, que as nossas ações, palavras, atitudes apontem para o Senhor. Não apontem as circunstâncias que nós estamos vivendo, mas aponta o Senhor, Pai, o autor da vida, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Nos ensina, Deus, nos ensina nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, na nossa casa, Senhor, derrama a vida do Senhor, a vida do Senhor, o amor que excede todo entendimento, a paz do Senhor. Espírito Santo, que nós possamos verdadeiramente sermos totalmente envolvidos pelas Tuas virtudes, envolvidos pela Tua presença. E que as pessoas possam, Pai, ler esta Bíblia que é eu, esta Bíblia que é cada uma aqui, que muitas vezes não consegue ter a Bíblia na mão, não tem paciência, mas que por meio de cada vida elas possam ver o Senhor. Elas possam ver as Tuas verdades únicas e absolutas, Pai. Em nome de Jesus, que não prevaleça a nossa razão, que não prevaleça a nossa vontade, mas a Tua vontade perfeita e absoluta na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém?